Boa tarde, mais uma edição do programa a seguir aqui no canal de notícias da Televisão Pública de Angola. Semanalmente há um tema para analisar e desta feita não é novo o tema de hoje, mas trazemos aqui uma temática diferenciada, mais testemunho, mais informação e mais revelação também. Hoje vamos falar sobre autismo, informação, inclusão e respeito pela diferença. Porque quando nós olhamos para este tema especificamente e levamos aqui a grande importância para as famílias e para a sociedade, é importante compreender o autismo, a informação, inclusão e respeito pela diferença. Afinal, o autismo faz parte das perturbações do neurodesenvolvimento e acompanha a pessoa ao longo da vida. E cada pessoa autista é única, com capacidades, desafios e formas próprias de se comunicar. Aprender a interagir com o mundo, ainda que persistam muitos mitos e preconceitos quando nós olhamos para a nossa sociedade, e por isso importa aqui nesta edição de 9 de agosto de 2026 do programa a seguir, esclarecer o que é o autismo, como reconhecer os primeiros sinais e de que forma também a sociedade pode promover uma verdadeira inclusão. E a TPA continua a mostrar detalhadamente todos os processos e dias e exemplo também de superação como de Ortega Sacaia, Ortega que é também conhecido como Tó, que é um jovem que foi diagnosticado com espectro de autismo, mas tem uma vida normal. O Tó gosta de ginásio, gosta de ensinar as pessoas, até professor de educação física. Acompanhe já a seguir a reportagem com Cândido Calombe. Bem, neste momento vai acompanhar algumas imagens em relação ao Tó. Como já disse, o Tó que é um jovem que, apesar das barreiras impostas pela doença, ele vive hoje uma vida perfeitamente normal. O jovem autista vai ao ginásio, dá aulas de educação física e faz também tarefas domésticas e não tem limitações. Hoje o Tó é exemplo para muitas crianças e jovens. Vamos acompanhar agora sim o Cândido Calombe, que conseguiu trazer-nos imagens e áudio em relação à vida do Tó. Aqui está a verdadeira prova de que o autismo é uma condição e não uma doença. Qualquer que seja o nível de suporte, a maior parte das pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento não perde a sua inteligência, habilidade e gênio criativo. Na pintura, na pastelaria, nas ciências de computação, no centro apegado à inclusão social e digital, é hoje uma realidade. Quando o ambiente é adaptado à sua volta, brilham, expressam carinho e muita alegria. Se penetrarmos no mundo delas, nós vamos compreender que elas são uma bênção. Elas constituem uma alegria para qualquer pai, para qualquer mãe. Pelo menos é assim que eu me sinto. Nas salas de aula, respondem com exatidão às questões colocadas e em momentos de recreio, a música anima todos. Deus de promessa, Deus de milagre, meu Deus. Baba, minha vaca, baba. Aqui, as mães que tudo fazem para melhorar a condição dos filhos alimentam sonhos. O sonho dele é ser mesmo uma estrela, ser um jogador profissional. Eu ensino jogadas individuais, dribles rápidos e concentração e aceleração muscular. Queremos que continuem essas atividades de forma a proporcionar momentos muito bons para aquilo que são essas pessoas especiais. Não é? O que alguns ainda falam e pensam sobre eles cai por terra quando mostram e evidenciam o talento que carregam. Ortega Sacaia Manuel, ou simplesmente professor Tó, diagnosticado com nível 2 de suporte, é professor assistente nessa instituição de educação física. Há 3 anos, ela auxilia a professora Antonica Augusto em tarefas ligadas a esta disciplina. Eles me acompanham
eu falo com eles, eles me ouvem. Eles andam a correr comigo, com calma. Então, eu lhe ajudo a emagrecer e queimar a gordura. É muita alegria, muita diversão que acontece nas aulas de educação. Quem viu o Tó como uma criança não verbal e com dificuldades em andar, hoje vai cruzar com outro Tó, que fala, que vai ao ginásio e orienta as aulas de educação física. Já fico mais confiante. Hoje eu já sou aquela mamã livre, que eu digo, nem que eu morrer. Combate um bom combate. Autistas são uma boa pessoa que não fazem mal a ninguém. Autista não é doença. Autista não tem cura. Essa é uma coisa de capacidade diferente. Eu sou autista. Sim. Eu gosto de jogar futebol. Entre abdominais e agachamentos, os colegas e alunos do professor Tó acompanham todos os movimentos. Para os que querem ter a saúde sempre em dia, o Tó deixa a receita para a longevidade. Para ficar mais forte como eu, é um segredo. Para fazer um batido, banana e abacate, sem açúcar, fazem bem a mente e a memória. Não apenas com o cronômetro, apito e bola entre as mãos, que a rotina do professor Tó se resume. Ele faz isto e muito mais. Depois de tudo feito, fomos convidados à mesa para o café da manhã. Eu sou responsável, então eu costumo também arrumar a cozinha e limpando, e eu limpo o chão para deixar a casa criar. O dia a dia do Tó está também no TikTok e em outras redes sociais. A emoção toma conta do meu e seu coração, pois a vida proporciona às pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento momentos ímpares e inesquecíveis com as pessoas com as quais partilham o mesmo teto. Tó, o autista com autoestima e aqui o acompanhamento do dia a dia deste jovem resiliente, mas claro, sem apoio dos pais, especialmente a mãe, não seria possível conseguirmos verificar tanta força, tanta energia e tanta disposição de seguir avante. Recordar aqui que o autismo não é uma doença, o autismo é um transtorno do espectro de autismo, ou seja, é uma condição de neurodesenvolvimento que influencia a forma como a pessoa comunica, interage socialmente e processa os estímulos e percebe o mundo. Hoje, informação e inclusão é o ponto forte do nosso tema. Vimos aí um jovem adulto que consegue fazer as coisas, mas será que é possível, com todas as barreiras e muitas vezes falta de informação que ainda se constata nas sociedades cá em Angola, seguir? E se não, como? Vamos começar exatamente aqui o nosso programa e vamos olhar primeiro pela informação, mas vamos saber de quem vive na pele, de quem começou e hoje tem um filho adulto, exatamente quais foram os elementos de informação que ela conseguiu constatar melhor junto da sociedade. Angelina Delgado. Angelina, como está? Boa tarde. Boa tarde. E antes mesmo que fale Angelina, deixa-me apresentar também os outros nossos painelistas. A Line Duarte, que é especialista em neurodesenvolvimento infantil. Line, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Como está? Boa tarde, obrigada. Está connosco também Catarino Romão, que é assistente social da Aptega. Seja bem-vindo, como está? Assistente social da Apegada, boa tarde. Seja bem-vindo. É a nossa convidada Diana Domingos, que é terapeuta ocupacional. Boa tarde, como está? Boa tarde, sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada. Angelina,
Este processo de informação, quando se tem um filho especial como o Tó, olhando para a nossa sociedade, que avaliação é que faz? E no seu caso, como conseguiu manter um homem com tanta jovialidade, força e dinamismo? Primeiramente, parabenizar a TPA pelo lindo trabalho que fizeram com o Tó e os outros, para mostrar que no autismo não tem só limitações. Porque quando se fala em autismo, as pessoas só veem as limitações que a pessoa com autismo tem. Esquecendo que essas pessoas bem estimuladas, eles são capazes de desenvolver altas habilidades. Falar do Tó foi muito difícil, porque o Tó está com 27 anos. E há 27 anos não se falava sobre autismo. Cresceu muito. Não se falava sobre autismo. E é importante compreender o autismo para poder entender o teu filho. Porque naquela altura eu não entendia. Eu não entendia, eu chorava. Mas não entendia por falta de informação? Falta de informação, porque naquela altura as pessoas perguntam o que é que o Tó tem. Convidavam-me para levar para os curandeiros, diziam que era sereia, tem que fazer tratamento tradicional para isso aí passar. Tudo na vida dele foi muito tarde, o Tó. Sentou tarde, andou tarde, falou tarde. E a pessoa fica sem orientação. Sem orientação, não sabia onde levar. Eu vejo muita gente dizer assim, não, muitos pais escondem os filhos, não mostram. O problema não é esconder, é não saber onde levar os teus filhos. Para a escola, uma adaptação. Para o hospital, não está doente. Já levamos para o hospital e diziam... Eu lembro que uma vez fui para o hospital, não vou dizer aí que o hospital, disseram, não, esse é um retardado, só tem que ficar mesmo em casa. O que é que você vai fazer nessas condições? Hoje já está a se falar sobre autismo e fico muito feliz, mas a visão está voltada para crianças. Hoje os centros estão mais para crianças. Temos poucos centros. A doutora disse que estava num centro também onde atende adulto, mas está voltada para criança e os que já cresceram. Então os desafios são enormes, sem orientação. Por isso já ouvimos casos de pais que tiveram que desviver o filho e depois se desviver. Quando diz desviver o filho, é deixar muitos sonhos, deixar objetivos para que o filho consiga realmente ter uma vida condigna. No seu caso, porque existem aqui, Angelina, barreiras até de isolamento, financeiras. Como é que conseguiu, olhando para o contexto angolano, fala dos hospitais, hoje já é diferente, porque a informação está muito mais disseminada e a TPA tem feito a sua parte, mas qual é exatamente o elemento que se deve levar em consideração quando se tem um filho especial e se quer construir um bom adulto? Hoje ou antes? Vamos falar do começo e depois conseguir adequar ao atual. Hoje já está a se falar sobre autismo, hoje já tem onde orientar-se. Já está a se falar em centros, em terapia. Mas também teve muita vontade, não é? Foi em busca das informações, conseguiu? Foi sim. Eu venho de uma família desestruturada, né? E eu nunca tive vontade. Para mim, eu achava que estudar não era para mim. Estudar não era para mim, mas depois o meu marido disse, não, você para compreender bem o Tó, tens que estudar. Aí eu tinha que fazer psicologia. Quando estava a se falar sobre deficiência intelectual, foi onde eu disse, uau, meu filho tem limitações nisso, nisso, nisso e naquilo. Mas antes, na 9ª classe, a professora, quando estava a falar sobre os marcos de desenvolvimento, eu no cantinho fiquei assim... Já na sala de aulas? Na sala de aulas. Mas com vergonha de falar, porque os colegas estavam lá com vergonha de falar que tem um filho com limitações. Depois no cantinho fui falar, professora, olha, tudo o que a professora falou, do meu filho não batia. Tipo os marcos do desenvolvimento, né? Onde que a partir dos 3 meses a criança tem esse comportamento, aquele comportamento, esse meu filho não batia. O que é que se passa com o teu filho? Olha, meu filho, na altura já tinha 8 anos, tem 8 anos e não fala em condições, a única coisa que ele fazia era ver boneco por repetições. Era o Tom Jerry. Eu lembro que a primeira vez que ele formou 3 frases foi na música do Anselmo Ralph, que ele repetia muito, onde ele falava. Tem uma parte onde fala beijo, outra boca. Só foi a única. Eu disse, uau, o Tó conseguiu falar
beijo, outra boca, mas ele não conseguia falar outras coisas, só tinha palavras soltas, água, comida, bebê, já com 8 anos. E a professora depois disse, olha, o teu filho precisa estar na escola especial. Foi aí onde ela me orientou, mas antes tinha que passar por centro de orientação, centro de diagnóstico e orientação aí próximo aos Correios de Luanda. Fui para lá, a professora disse, olha, fui para lá onde o doutor fez alguma avaliação que é para depois ser inserido na escola especial, que foi quando entrei para a escola especial eu disse, uau, não gostei, confesso que não gostei, porque era um desafio. Primeiro passo eu pensei, meu filho vai aprender linguagem gestual, porque tinha muitos jovens com dificuldades auditivas. Mas depois falei com ele, eu fui para ir para a escola, mas a escola só tem pessoas com dificuldades na fala, e eu já está a falar, mas eu queria um sítio, disse, olha, o único sítio que eu estou, era a única escola especializada que tínhamos para receber os nossos filhos na altura, sem diagnóstico, mas tipo, os especiais, era lá, tanto até que era a escola especial. Foi onde eu e meu esposo tivemos que matricular ele na escola, mas por conta da dificuldade que ele tinha, a primeira semana, o Tó voltava sempre com arranhões, não conseguia explicar quem bateu, quem fez isso, quem fez aquilo. O lanche, o Tó nunca tinha lanche, porque tinha sempre aqueles colegas que recebiam. Depois eu resolvi, eu disse, olha, vou ter que ficar à porta da escola. Eu ficava com lanche à porta da escola, ele entrava, no intervalo vinha para a porta, recebia, comia, depois voltava. Eu tinha que ficar na porta da escola das 8 horas até as 12 horas para poder levar o filho para casa. Foi isso durante 2, 3 anos. Não, 4 anos. Durante 4 anos. E cá estamos, Angelina, cá estamos. Hoje temos o Tó e vamos continuar aqui a conhecer muito mais este jovem que se vai juntar a nós. Não saia daí porque ainda há muito para lhe dar a conhecer em relação a esta edição do A Seguir. Doutora Line Duarte é especialista em neurodesenvolvimento infantil e a primeira pergunta que lhe coloco é sobre o primeiro ponto da nossa avaliação, que é a informação. Quando olha para as sociedades angolanas, na sua avaliação como especialista em neurodesenvolvimento infantil, será que já se consegue identificar aqui muita informação para que precocemente se possa acompanhar adequadamente crianças com autismo? Acho que estamos a começar bem. Tem muitas associações a tentar já há um tempo a desmistigar o autismo, mas acredito que ainda há muita água pela frente. Nós precisamos de nos unir mais e compreender mais. Angola é um país que ainda não temos muitos dados científicos, seguimos padrões internacionais e nós precisamos de tirar as estigmas sociais e culturais, bem que a mamá que acabou de falar, que tem muitos familiares que até acabam por instruir coisas que não são bem assim. E outra coisa que é muito importante frisar é que a estimulação do transtorno de espectro autista não é uma estimulação instantânea. Muitas das vezes os pais reclamam e dizem que não encontram profissionais bons porque simplesmente não estão a ter bons resultados. Mas às vezes nós acabamos por ir no consultório de um especialista já com uma bagagem de esperança de que em um mês automaticamente o meu filho vai falar. E o autismo, o transtorno de espectro autista é uma condição do neurodesenvolvimento e neurobiológica. Então, há condições específicas que há crianças, por exemplo, que não apresentam atrasos motores, que só apresentam atraso da fala, outras muito com hipotonia muscular, dificuldade na motricidade fina e grossa. Então, é preciso de compreender mais e associações continuarem a fazer o seu papel e acredito também os pais formarem-se mais. Antes de começarmos o painel, ouvi sobre uma formação que está a acontecer para os pais também. É muito importante. E cada pai procurar a ajuda do seu filho da melhor maneira possível. Mas, antes de tudo, é tentarmos selecionar quem é quem. É muito importante também entender que o papel do terapeuta ocupacional é um, o papel do fonoaudiólogo é um, o papel do e é um trabalho conjuntural. Exato, é multidisciplinar. E muitas das vezes há profissionais que vão vender o todo e isso não acontece. Eu já tive pacientes que às vezes
o meu filho é autista, eu estou com uma terapeuta ocupacional, terapeuta da fala, terapeuta ABA, eu me pergunto como é que consegue fazer tudo ao mesmo tempo. É um papel que precisamos... E com excelência. Exatamente, porque é preciso de estimular muito, mas o ponto principal do autismo é a compreensão de que crianças autistas desenvolvem sim, crianças dentro de não só o autismo, porque muitas das vezes as pessoas associam o porquê do autismo toda hora, né? É preciso compreender que o autismo é uma condição, a OMS e a Lancet, que é uma das... Quando nós vamos pesquisar, pesquisadores internacionais e nacionais, a Lancet é uma das notícias e recursos muito importantes para todos nós profissionais. E já deu que 1 a 127 pessoas, quer dizer que 127 pessoas que nascem, uma é autista no mundo todo. Então é um dos transtornos mais complexos do mundo atualmente, sem debate. E como é mesmo complexo, doutora, vamos trazer aqui uma realidade que acontece todos os dias nas famílias, não é? Normalmente verifica-se que dos 2 aos 4 ou 2 aos 5 as crianças são impulsivas, são muito energéticas, elas querem correr, querem organizar, desorganizar, portanto há aí uma forma de tratamento muitas vezes por parte dos pais que remete ao autismo, mas há aqui uma diferença, é diferente e gostava que evidenciasse exatamente essas características de uma criança dos 2 aos 4, que pode correr constantemente, mudar rapidamente, por exemplo, de brincadeira, porque não quer uma outra situação, e alguém que tem, sim, espectro de autismo. Como identificar? É importante realçar que as crianças em si, dos 0, às vezes eu recebo relatórios, e isso vimos também porque eu estive há pouco tempo na Índia, num congresso internacional, que estamos a tentar desviar um pouco do que é um transtorno, do que é uma condição física de uma criança. Quando entregamos uma mãe aos 2 anos, 3 anos de idade, que essa criança é autista do nível 12 a 3 de suporte, é um pouco precoce dizer isso, porque uma criança em si, dos 0 aos 2 anos, é um suporte. Então, a hiperatividade de uma criança em si, uma criança típica, dos 0 aos 2 anos de idade, ela está a explorar o mundo. É uma criança que é mais agitada, mais movimentada, só que há padrões específicos diferentes que nós precisamos de controlar. Por exemplo, uma criança típica pode movimentar-se de um lado para o outro, mas ela não vai precisar estar constantemente à procura de autorregularização. Isso é, ela vai conseguir sentar um pouco, ouvir um pouco os bonecos, ficar concentrada. Então há uma agitação motora que é fora do parâmetro comum, fora do parâmetro típico. Outra coisa que é muito comum as pessoas dizerem que o autista não olha nos olhos. Isso é um mito. O autista tem uma baixa intenção de contacto visual, porque para eles o contacto visual é um pouco aversivo. Então acaba por ele tentar olhar e desviar. Então, não é que ele não faz isso. E são critérios que nós temos que seguir. Por exemplo, no critério A, do DSM-5 e o critério B. Então, a criança autista não é autista porque simplesmente não fala, ou simplesmente é hiperativa, ou simplesmente tem pouco contacto visual. Então, há padrões que temos que ver. De 0 a 10, por exemplo, eu digo sempre aos pais, tentam usar grelha. Aí em casa podem usar isso de 0 a 10, quantas vezes seu filho olha para si com contacto de intenção comunicativa, quantas vezes ele tem um comportamento verbal, e a comunicação vai além da fala. Essa criança aponta, essa criança tem intenção de se comunicar consigo, com os outros. Então é importante os pais não olharem em termos de o meu filho faz isso e o primo não faz, mas tentar ver de 0 a 10 vezes o que essa criança demonstra. Por exemplo, só assim de forma rápida, dos 0 aos 2 anos de idade, nós esperamos que essa criança já nos primeiros meses tenha um contacto com a mãe, social, o riso, a vontade de fazer os primeiros balbícios, e muitas das vezes há uma ausência disso. E é importante também reforçar que o estímulo em que nós encontramos influencia o desenvolvimento de crianças atípicas ou atípicas, ou típicas. Por quê? Porque se eu tenho uma criança que está no excesso de telas, tem falta de contacto humano e visual, obviamente o desenvolvimento dessa criança vai ser totalmente diferente. E aí vem a pergunta, mas há 20, 30 anos atrás nós não tínhamos tanta dificuldade. Há 20 e 30 anos atrás nós raramente assistíamos televisão. Então, há que nós olharmos para esses parâmetros, né? Primeiro, não é invalidar que não existe crianças autistas. Os dados científicos nos mostram que existe, mas também existe
muita criança e jovem que não faz parte do espectro, mas está a ser considerado uma criança do espectro. Então, há uma necessidade... Por conta desta falta de cuidados no dia a dia. Exato. E falta de especialistas, porque é escasso. Também. Dubai e Índia são países que, comparando com o nosso, é visto como um país desenvolvido. E nós estamos a ver, tanto no Dubai e na Índia, teve a mesma reclamação que estamos a ter em Angola. Escassez de profissionais. Temos profissionais que estão a sair de Londres para ir para o Dubai, por falta de profissionais dentro do Dubai e também da Índia. Então, é um parâmetro global, não é um parâmetro que está acontecendo só em Angola. Obviamente, há países que têm mais profissionais do que o nosso, isso é sem sombra de dúvida, mas dizer que Angola, de há 20 anos atrás, não posso dizer muito, porque eu não estive cá, mas posso dizer que... Historicamente falando, é que nós já demos um passo que há 20 anos atrás não havia. Então, cada vez mais vemos, não só na internet, mas diariamente em palestras, profissionais diariamente a tentar desmistigar o transtorno espectro autista, mas é errado dizer que não é um transtorno complexo, é muito complexo. Diariamente há artigos científicos a falar sobre o transtorno espectro autista. Daí é importante que quem lida com essa área estar sempre em conhecimento científico, e tentamos criar isso, né? Dados científicos e estatísticas, que é muito importante para a nossa população. E exatamente por esta complexidade, e quando fala dos profissionais que auxiliam para que seja um trabalho não tão penoso, deixa-me perguntar aqui à doutora Diane Domingos, que é terapeuta ocupacional. Doutora Diane, qual é exatamente o papel da terapia ocupacional para uma criança com autismo? Assim como a mamã falou, a doutora que antecedeu-me também já falou, e conforme diz o próprio nome, né? Espectro. Então, o espectro lá para casa, para poder esclarecer já aquilo que é a nível de comprometimento, esta criança, este indivíduo terá comprometimento em várias áreas. Então, justifica, e vou concordar abaixo, conforme disse a doutora Aline, que precisa, por isso é que a intervenção é multidisciplinar. O terapeuta ocupacional vai intervir em todas as etapas de uma criança dentro do espectro. Existem crianças que desde muito cedo poderão ser diagnosticadas, assim como disse a mamã muito bem sobre os marcos de desenvolvimento, e aqui fazendo um recuo. O que é que acontece? Eu só vou amar aquilo que eu conheço. E até para poder sair da própria questão de julgamento, da própria questão comportamental, eu devo primeiramente perceber. Dizer ainda, fazendo aqui um recuo para depois fazer esta ligação, que existem crianças que logo nos primeiros anos, nos primeiros dias de vida já vão mostrar alguma sinalização. Não é fechado o diagnóstico, e hoje os cientistas vão defender que diagnóstico não é destino, mas todo sinal de alerta requer intervenção e não um tapar, permitam-me o termo, só com a peneira. O que é que acontece a nível dos transtornos? Nós temos que considerar que existem algumas etapas e períodos cruciais do desenvolvimento da criança, vamos aqui voltar, minimizar para o desenvolvimento do sistema nervoso central. E nós aqui vamos falar que para que haja algum transtorno, alguma condição de saúde, vamos usar assim melhor, condição de saúde, porque nós estamos a falar de autismo, temos mais de 300, são variadíssimos. Existem períodos cruciais que nós temos que aqui perceber, porque se nós não percebermos esses períodos, vamos sempre estar a falar apenas aquilo que eu considero a ponta do iceberg. Então, a ponta da pirâmide, deixando mais simples lá para casa, nós temos a fase pré-natal, ou seja, é crucial um cuidado na fase pré-natal para as mamás que nos ouvem lá em casa, na fase da gestação, até aí, vamos dizer, até a 8ª semana, nós já temos o tubo neural formado. Então, tudo aquilo que acontece no meio ambiente dessa gestante vai ser fator de risco para que esta criança, o transtorno nós vamos estar a ver, ou seja, a limitação vamos estar a ver com 2, 3 anos, quando já anda, já corre, já pertence, mas muitas das vezes o episódio aconteceu muito lá para fora, lá para baixo. Depois, outro período crucial, então aqui já nos leva lá em casa, só para deixar claro. E é possível identificar?
Não, a nível gestacional não. Não. Estou a falar já no geral do transtorno, ou seja, de falar dos fatores de risco. Porque nós vamos pensar, nasceu, agora que nasceu ou teve exposto A, B, que também pode ser e tem um autismo. Não, mas para dizer que os fatores de risco, existem períodos cruciais que nós devemos considerar para que nós tenhamos um desenvolvimento, conforme disse a mamã muito bem, dentro dos marcos esperados ou fora dos marcos esperados, que aqui lá para casa faço menção que toda criança, e aqui nós estamos para dar informação conforme a Hilda disse, toda criança tem uma coisa lá em casa bem bonita chamada caderneta das vacinas. Na caderneta das vacinas, ainda que eu não saiba de nada, na caderneta da vacina, e o Ministério da Saúde faz um trabalho espetacular, porque toda a maternidade tem aquela caderneta, e na caderneta tem os marcos de desenvolvimento, ainda que eu seja leiga, que eu não perceba nada de saúde, então eu tenho um instrumento comigo onde eu posso verificar. O outro período que aqui devemos considerar é o período perinatal. Este período perinatal é o quê? A fase do parto. A hora do parto é crucial. E aí depois nós já vamos comparar aquilo que nós vemos em consultório. É importante avaliar como é que foi o parto, se o parto foi demorado, se essa criança teve hipoglicemia. Hipoglicemia é o quê? Baixa de açúcar por alguma condição. Se teve sofrimento fetal, aquela criança que nasce com cordão circular, deixa aqui traduzir com o cordão umbilical à volta do pescoço. Se teve anóxia ou hipóxia, diminuição de oxigênio a nível do sistema nervoso central, ou seja, por alguma condição que aconteça no momento perinatal, ou seja, no momento do parto, este cérebro tenha sido privado de glicose ou de oxigênio. Então já estamos aí só para chegar à terapia ocupacional. Outro período. O terceiro período é pós-natal. E o que a doutora até vai dizer muito bem. Lá em casa, após o nascimento, como é o ambiente desta criança, qual é o contacto, quais são os estímulos. Então aí entram todos os profissionais da saúde, inclusive o terapeuta ocupacional. Então o terapeuta ocupacional poderá estar a agir na altura do pré-natal, em termos de orientar a mãe, ou seja, a gestação, por exemplo. Um dos órgãos sensoriais desenvolvido ainda nas primeiras semanas de gestação após tubo neural é a própria questão, é o tato e a audição. Então uma criança, por mais que ainda não esteja formada, então aí entra o terapeuta ocupacional para já estar a estimular, para orientar a mãe que tipo de sons, que tipo de músicas. Por isso é que vão notar os papás lá em casa que algumas vezes aquela música que a mamã ouvia, se a mamã ou aqueles movimentos, ou se a mamã lavava a roupa e com o barulho da máquina, e a mamãe vai notar que após ele só fica calmo quando ouve o barulho da máquina. E se voltar lá para trás, na verdade, no período gestacional, esta mamãe estava com a máquina. E qual é a idade, doutora, para se procurar um terapeuta ocupacional quando se verificar exatamente alguns sinais? Eu que estava aí a chegar e ele está bem colocado, todas as idades. Então, fase pré-natal, porque nós trabalhamos muito na sequela. Na fase pré-natal, porque hoje, por que eu estou a falar disso e já vou depois fechar e chegar à pergunta muito pertinente da Hilda. O que acontece? Na fase, nós temos uma coisa chamada epigenética, que é a influência do meio ambiente sobre a genética. Então, aí entra o terapeuta ocupacional, entra todos os profissionais para, dentro desses períodos cruciais que eu aqui mencionei, ter intervenção de um especialista, não apenas esperar ser diagnosticado. Isto é que nós muitas falamos. vezes também se percebe na terapia ocupacional. Que se percebe e pode ser estimulado, ou seja, vai ser benéfico na mesma. Então, para dizer que na interridade, vamos dizer, normalmente no nosso contexto, as crianças começam a ser atendidas por terapeuta ocupacional tardiamente, a partir de 1 ano, que é quando a família nota alguma coisa. Como é que o terapeuta ocupacional vai agir? O terapeuta ocupacional, dentro da equipe multidisciplinar, e aqui deixo claro que nenhum profissional é mais importante do que o outro, para garantir que as outras etapas da criança
aconteçam. Então, também vai estimular motoramente, vai estimular cognitivamente, vai preparar para funções, ou seja, vai preparar para a escrita, vai preparar para a escola, vai preparar para o desempenho das AVDs. O que são AVDs? Atividades de vida diária. Então, vai fazer com que, para que esta criança chegue na escola e tenha alguma independência, é importante que antes ela saiba cuidar de si, que ela saiba comer sozinha, que ela saiba calçar, que ela saiba vestir, que ela desfraude. Uma das queixas é, como é que eu vou mandar para a escola? Então, o terapeuta ocupacional vai ter que entrar aí para desfraudar, porque o processo de desfraude no autismo é de extrema complexidade por todas as questões sensoriais que eles têm. Então, é a casa de banho que ele tem uma interpretação muito acentuada, que não é confortável, é esta hiperatividade, essa excitabilidade que eles têm, que não conseguem os manter quietos e sentar num vaso devem estar sanitário. nessa fase, atualmente a acompanhar o programa, e vocês têm aqui um papel crucial para que não seja um processo penoso, nem para a família, nem para a criança, não é? Exatamente, sim. E falando dos pais, eu tenho um amigo psiquiatra que ele diz assim, um doutor, que ele diz assim, o sintoma está com a criança, mas a condição está com a família. Isso é muito profundo. É muito profundo. Se a gente tiver só a tratar o sintoma, não vai acontecer. Fala da capacidade psicomotora, até o emocional da família perante tudo isso, que pode agudizar o caso? Sim, falo primeiramente, conforme nós falamos aqui, questão cultural, falo primeiro da aceitação dos pais e, segundo, de procurar conhecimento. Tá? Um mau começo acarreta danos irreparáveis. Olhar que tudo o que a criança vai apresentar é comportamento. E este comportamento ele é moldável. E aí também deixar claro lá para casa. Quando os pais notam que tem alguma condição de saúde, há sempre dois cenários. Ou tem um excesso de zelo, cuida mais. Ai, não deixa coitadinho do meu filho. Não deixa fazer nada. Ou há um abandono parental, permitam-me o termo, há uma negligência. Não quero ver, vou fingir que não está a acontecer. Tem uma rede de apoio, eu vou quando quiser ou quando puder, não é? Exatamente. Então, para dizer o quê? A criança cresce. E a criança não são só dos pais, é de uma sociedade. Por mais que eu esconda, é que nem gestação. A gente pode esconder gestação, mas chega uma altura que ela se torna público. Então, dizer que sim, neste caso, para os papais que nos escutam lá em casa, por favor, não escondam. E se tiverem dúvida, se tiverem com medo, assim como disseram aqui as minhas colegas de painel, hoje já há abertura, estamos aqui nós, hoje é domingo, a Hilda convocou-nos para cá estar. E porque tem preocupação de informar quem lá está em casa, para prestar atenção, primeiro, olhar para a caderneta lá em casa que vai nos ajudar a sinalizar e primeiro organizar. Como sinalizar, já que estamos na fase da informação? Como sinalizar? Eu digo sempre que, primeiro, nós temos, a nível profissional, nós temos protocolos, e a doutora há pouco falou que é o DSM-5. O DSM-5 é o Manual Estatístico de Doenças Mentais. É 5 porque é a 5ª edição. Normalmente, nós, os profissionais, usamos. Os pais podem usar e podem até encontrar na internet, até para qualificar, ou seja, para nivelar, se está nível 1, nível 2, nível 3. Mas, no entanto, para os pais, o que é que deve... falando um pouquinho daquilo que é a experiência, são 17 anos de intervenção, o que é que normalmente é visto? Papá, como é que foi os primeiros 12 meses? Vai sempre ouvir, era muito quietinho, incomodava-se com troca de posição, e isso tem muito na criança. Eles normalmente começam muito quietinho. Pode chorar sem causa aparente, ele chora 1 a 2 horas. Estou aqui a começar de 0 a 12 meses, mais ou menos esses sinais. Ele chora sem parar. Doutora, se nós tirávamos um brinquedo, ele desregulava-se completamente. Dos 12 meses para os 24, o que é mais frequente? Estou a falar aquilo que é a experiência, não só que os livros trazem, o que é que os papás nos contam no consultório e que você parece até que eles sentaram lá fora na sala de espera e combinaram o que te dizer, porque vão estar todos a falar sobre as mesmas coisas. Então, dos 12 aos 24 meses, o que é mais notório? Ai, doutora, não consegue andar descalço. Se molhar a roupa, ele fica extremamente incomodado. A comida tem que ser sempre a mesma. Se
formos a uma casa de um parente, não consegue interagir, chora quando tiver muita gente. Então, para nós, e vai dizer também, doutora, tem dificuldade para levar o garfo à boca, ou seja, já vais ver que vai ter questões cognitivas, sensoriais, motoras. Então, já começas a notar. E depois dos 24 meses para diante, é mais a própria questão de funcionalidade. Vai ver que é uma criança que tem dificuldade de desfraldar nas atividades de vida diária, não consegue, tem grande dificuldade de desfraldar. Vai notar que é uma criança que tem dificuldade de vestir sozinha, ela não consegue pegar, agarrar a saia ou a calça e puxar para cima por ter baixo tônus, conforme também disse a doutora muito bem. Vai ver que é uma criança que vai ter muitas das vezes aversão às atividades pedagógicas estruturadas. Não quer lápis, não quer aquilo que é convencional. Alguns, e por isso é que é espectro, vão ter esta tendência de acordo muitas das vezes ao ambiente, porque se ele tiver um ambiente onde, por exemplo, tem irmãos mais velhos que expõem, né, a estes elementos, poderá ter este interesse. Então, aqui o grande sinal de alerta é quando a criança, de acordo a este sintoma, ela deixa de participar efetivamente. Por exemplo, não consegue sentar-se à mesa e comer com a família. É um sinal de alerta. Chora porque o arroz tem cenoura. É um sinal de alerta. Não conseguimos ficar a uma festa porque ele fica completamente irritado. Temos que sair porque tem muita gente. É um sinal de alerta. As luzes do carro, se andarmos à noite, eu já estou a falar aí de aspectos sensoriais a nível do sistema nervoso central, mas aqui traduzindo em miúdos, se a luz do carro estiver acesa, andarmos à noite, ele fica extremamente irritado. É um sinal de alerta. Então, aqui fica a dica lá em casa. Sempre que a criança não conseguir participar da vida cotidiana da família, porque não é novo, não pode dizer, não, hoje ele está assim, não, porque a vida da família, ele nasceu naquele núcleo. E ele precisa ser ativo também. E exatamente, é ativo, já não é algo novo. Então, como é que ele constantemente está a desregular por aquilo que é novo? Tem de complementar o processo, a rotina normal. Tem que completar o processo, porque a família não é nova. Uma coisa é chegar em consultório e aqui chamar a atenção aos profissionais lá em casa, por isso é que nós não podemos em uma avaliação logo diagnosticar, não é? Uma coisa é ele chegar ao consultório, pessoas novas, muitos deles têm aversão, o síndrome da bata branca, não é? Uma coisa é chegar ao consultório e ele não estar funcional. E por isso é ter o cuidado de avaliar. Outra coisa é ele estar disfuncional dentro da rotina da família dele, ainda que esta família seja disfuncional. Mas para ele é funcional porque ele nasceu naquele ambiente. Então, como é que ele não consegue se adaptar a um ambiente que ele próprio nasceu? Não conhece outro ambiente. Então, é só para deixar assim de sinal de alerta lá em casa. Bem, é a primeira fase aqui do nosso debate, desta edição do A Seguir, hoje a falar sobre o autismo. Rapidamente, antes mesmo do intervalo, vou ouvir aqui o Catarino Romão. Catarino, como assistente social, que acompanhamento é que vocês dão às famílias angolanas especificamente, e falo mesmo angolanas, porque estamos a nos referir em diversos pontos do país, quando uma criança é diagnosticada com autismo? Bom, é sobre todos esses papéis que foi muito importante abordar aqui, que trazer que é através dessa implementação conjunta que começa a intervenção. E a pegada não está distante disso. Por essa razão que ela surge para ressignificar o estilo de vida das pessoas autistas. E ressignificando, nós trazemos 3 pilares dentro da nossa associação A Pegada, que é primeiro ouvir os pais, ouvir a pessoa atípica, depois respeitar o que essa pessoa diz, o que ela tem para dizer e fazer aquilo que é o processo de inclusão. Mas não a inclusão da forma como é dita, a inclusão do processo participação conjunta, fazer com a pessoa autista como ele gostaria que seja feito e com uma certa instrução. Então, por essa razão é que tem que ser implementado esta elaboração conjunta com todos os profissionais. Vocês conseguem, Romão, através da vossa associação, evitar que todo o peso de tratamento, todo o peso de acompanhamento recaia sobretudo a família, olhando especificamente à figura da mãe? Bom. Na verdade, a Associação A Pegada tem feito um trabalho excelente, tanto é que estes são os testemunhos dos pais. Quando os meninos passam pela pegada, eles querem ficar lá o tempo todo e, nesse processo,
se há um processo de férias, eles não querem ficar de férias porque há esse processo de as rotinas, estão habituados, as terapias estão habituados, porque a pegada valoriza o potencial de cada indivíduo autista, sabendo que cada um tem as suas particularidades e o seu potencial. E é nessa valorização onde eles se sentem realizados, pois sentem que o sonho dele não foi perdido. Consegue ali fazer o que ele necessita. Tenho mais perguntas, Romão, mas é para daqui a pouco. Okay. É para daqui a pouco porque vamos para o primeiro intervalo. É um tempo para pegar uma água, mas depois juntar-se novamente à tela, porque a seguir regressa daqui a sensivelmente 5 minutos. Até lá, regresse connosco. A interpretação do cérebro sobre o que está a acontecer no meio ambiente é totalmente diferente. Por isso é que para ele está a ver um arroz que tem só umas gotinhas, tem cenoura, mas ele acha aquilo extremamente lesivo e não consegue comer. Por quê? Ele vai ter alteração ali a nível do sistema límbico, que vai alterar os sabores, vai alterar a questão da cor, assim como vai dizer, eu não sei porque ele só, este tecido, ele não tolera. Porque ele tem alterações sensoriais que vai fazer com que interfira no seu dia a dia. Para uma criança típica, é normal, a mamãe chega, olha, vamos vestir, vamos ao shopping. Mas para uma criança atípica, muitas das vezes dentro do espectro, vai levar 1 ou 2 horas para se preparar para ir ao shopping. Porque é aquele sapato que ele não tolera por conta do tecido, é aquela t-shirt que tem a etiquetinha que ele não consegue, é a comida que, digamos, muitas das vezes prepararam não é adequada. Então é isso que diz a doutora Aline também muito bem anteriormente, quando diz que não é fácil, mesmo a criança mas depois no nível consegue, com treinos, se consegue adequar à realidade. Consegue, sim, com estimulação, com a equipe de intervenção, porque o que é que acontece? Para estes aspectos que eu falei, que eram da questão sensorial, a criança atendida por um terapeuta ocupacional, ele passa por um teste chamado o perfil sensorial, que é aplicado apenas por terapeutas ocupacionais. É para ver como é que este cérebro interpreta os estímulos do ambiente e para ajudar os pais a adequarem, fazer então essa adequação, esta estimulação, para que este cérebro comece a adequar-se a tolerar alguns algumas cores texturas, diferentes. cores, e a interpretar mesmo, a interpretar os estímulos do ambiente que não sejam lesivos, porque a intenção da intervenção é para que não que ele seja funcional apenas dentro de casa, mas que seja funcional em todos os contextos. E estamos a ver aqui o Tó, está com uma paleta de cores assim diversificada, tem o branco, tem o preto. Tó, vamos começar primeiro para o seu dia-a-dia. Quando começou a frequentar as aulas de educação física, quando começou a dar aulas também para outras pessoas, o Tó sofreu algum abuso na escola ou a caminho? Teve uma situação que lhe deixou desconfortável, Tó? Eu sofri um bullying numa escola. Eu sofri um bullying numa escola em Viana. Todos os colegas estavam a me abusar, não me deixaram em paz. Então, foi por isso que eu cresci na professora, que esses rapazes estão sempre a me abusar e me chamar de panina. E o que é que a professora fez? A professora ajudou? Sim, foi por isso. Ela disse alguma coisa, quem abusar alguns dos alunos vai ser expulso da escola. Muito bem. Então, hoje você está a falar para Angola toda. Sim. Quem está a acompanhar o Tó e também está no seu caso, já é adulto ou está nesta situação especial, porque você é muito especial, e está a acompanhar o Tó, o que é que deve fazer? Como é que deve ser para não levar esses abusos a peito e conseguir viver? Bom, na verdade,
Eu estava a estudar muito bem na escola, eu aprendi, mas não conseguia ler. Então, um colega da minha mãe me ensinou a ler, eu aprendi lendo em Viana. Então, quando eu saí da escola, eu fui para outra escola de um colégio. Então, começava a estudar, ler e aprender a provar. Hoje o Tó já lê e escreve? Sim. Então, qualquer outra pessoa pode aprender a ler e escrever? Sim. Tem de ter vontade? Sim, tem que ter vontade. Então, diz-nos, qual é a sua cor favorita? A minha cor favorita é preta. É preta, mas consegue colocar outras cores? Sim, outras cores. Eu consigo separar algumas roupas, eu dobro. No seu TikTok, o que é que faz? Motiva as pessoas? Eu motivo no TikTok, no Instagram, na rede social. Então motiva agora os telespectadores. Fala para a nossa audiência. Olá, eu sou autista com autoestima. Bom, gosto de treinar, gosto de fazer agachamento, abdominais. Treinar faz bem à saúde, faz bem à mente e à memória. Muito obrigada, Tó. Sei que lá em casa já há uma salva de palmas enorme. Doutora Lina, já estamos a caminhar para os últimos minutos do nosso programa. As barreiras que ainda considera existir em Angola, falamos aqui da educação, falamos da comunicação na família, falamos de áreas recônditas onde muitas vezes não chegam as informações tal como deviam chegar. Que mudanças gostaria de ver nas empresas, nas escolas? E falo aqui das empresas porque o Tó é adulto e temos outros que também gostavam de ser incluídos nos locais de trabalho. Que mudanças é que gostava de ver? Primeiro, no princípio do painel, a doutora Daiane falou de algo muito importante, recursos humanos, né? E é importante os recursos humanos terem uma formação também sobre essa área de inclusão, não é? Tiramos um pouco daquilo que isso leva, vai demorar mais tempo se for uma criança ou um adulto com alguma necessidade educativa especial. E é importante não só as escolas, as instituições olharem para o prejuízo que a criança tem. Por exemplo, os pais tendem sempre, quando vão procurar, e a doutora Daiane falou sobre tirar a fralda, e tudo na nossa vida nós temos etapas, e há pais que querem ir no consultório, por exemplo, terapia ocupacional, dizer, ele tem 2 anos, não fala, não aponta, não fez... Tem que tirar a fralda, doutora. E obviamente não é lógico, não é? Nós temos algumas etapas a serem cumpridas. Eu digo aos pais, para tu saberes que tipo de área tu precisas de olhar, veja os prejuízos que o teu filho tem. Mas o filho da vizinha falou com 5 anos. Sim, mas a fala do seu filho traz prejuízos para a vida dele, ele não vai conseguir fazer pedidos básicos como quero água. Então, tudo que traz prejuízo, uma criança com 8 anos de idade... Esse respeito pela diferença. Tudo. Então, e nas instituições, nós temos que focar muito não só na formação de professores, recursos humanos, é importante, pouco recursos humanos. Capital humano, não é? Há pais até que não conseguem levar os filhos à terapia porque vão ser descontados no serviço. Então acabam por pedir ali em debt. Porquê? Porque não sabem com quem deixar os seus filhos, com quem levar. Então, a nível empresarial, recursos humanos precisa de ser bem formado. A nível empresarial, empresas privadas, como a doutora Daiane falou, que tem a área da área social também, obviamente somos privados, então também, obviamente, como eu disse sempre desde o princípio, o saco também vazio não fica em pé, mas tentamos sempre criar algo que possa ajudar aquelas pessoas que não têm condições, ensinar, formar esses profissionais. A nível de escola, tentamos não só incluir a base de aceitar crianças, mas propriamente também formar os técnicos, porque há muitos professores, tanto a nível privado como público, que mandam às vezes mensagens assim, que têm paixão por crianças, adultos, jovens, porque até nós temos assim um ensino módulo, né, que podem ensinar.
têm paixão para aquilo, mas onde aprender, como aprender. Muitas das vezes os cursos são caros, não são assim acessíveis. Eu digo caro porque nem todo mundo às vezes... Aqui a apelar também mais políticas públicas executivas em tentar formar mais técnicos, mas a base tudo para, principalmente para a idade que o Tó tem, 27 anos, é uma idade de incluir o Tó, já que ele faz algo espetacular, gosta de educação física desde criança, é nato. Então, talvez escolas de educação física, promover o Tó para fazer parte daquele quadro, entendendo sempre as limitações, mas também aquilo que ele tem isso eu acho que é um dom que ele tem, né? Então, puxar aquilo com que ele ensina outras pessoas a conseguirem também fazer esse mesmo tipo de atividades. Então é um apelo para as grandes empresas a tentarem olhar não só para o Tó, para muitos Tós que têm aí que nós nem conhecemos. E desde já parabéns, Tó, em conseguir abrir algo para as redes sociais, é algo que emociona todos aqui nesse painel, e dizer que és um jovem muito forte. E daqui a 5 anos eu gostaria de ver um Tó já a trabalhar, a vir-nos dizer sobre trabalho e tudo mais. Eu acho que vocês, daquilo que a tua mãe já fez e que tu fizeste 5 anos é muito, não é? Daqui a mais ou menos um ano, né? Queremos ver o Tó. Vamos conseguir ver também a vir dizer, a responder até essa pergunta com mais precisência. Exatamente. Que é incluir jovens autistas dentro do parâmetro de ensino, não só de educação física, a área da saúde, mas em modo geral. Isso ia ser. E olhar mais para a área juvenil. Algo que a mamãe falou que é muito importante. Nós falamos muito em autismo centralizado em crianças, mas essas crianças vão se tornar adultos em algum dia. Romão, assistente social, quais são as mudanças que gostava de ver daqui a mais algum período, não tão distante, olhando para todos esses elementos, informação, inclusão e também o respeito pela diferença? Na verdade, as mudanças estão muito relacionadas com aquilo que são as preocupações da instituição apegada fora com a sociedade e em respeitar o direito à diferença. Por isso é que a nossa instituição ela foca em 3 elementos fundamentais. Primeiro, o treinamento para os pais em material de assistência de baixo custo. Os pais trabalham com materiais de assistência de baixo custo, aprendem como fazer determinados recursos, com poucos recursos, como trabalhar com seus filhos e dar segmentos às terapias que recebem dentro do nosso centro em casa. Outra questão está muito relacionada com a inclusão no mercado de trabalho. A pegada está muito focada, muito preocupada em trazer essa preocupação, a inserção dos jovens autistas no mercado de trabalho, sobretudo sobre aquilo que é a profissionalização destes jovens. Um jovem com autismo também tem o direito de ter uma profissão. Um jovem com autismo também tem o direito a estar inserido no mercado de trabalho. Também queremos ver um jovem com autismo a trabalhar no Ministério do Interior, no Ministério da Saúde. Nós queremos ver isso. É um sonho da nossa Angola, é um sonho da nossa instituição. Então, e outra questão está relacionada sobre o treinamento para jovens chamados autodefensores. A Pregada está preocupada com isso. O que são os jovens autodefensores? Nós queremos chegar ao ponto em que nós, os profissionais, não falamos por eles, mas eles falam por si mesmos. Então é por isso que a Pegada treina jovens em matérias de direito, em matérias da convenção, para que esses jovens saiam à rua e consigam se defender. O que o Tó passou, outros jovens não podem passar bullying. Ele tem o direito de chegar e dizer não, o senhor está errado, não pode me dizer isso, porque a Convenção da Pessoa com Deficiência nos defende no artigo X que não devemos fazer dessa forma. Doutora Diane, também gostava de ouvir aqui a sua conclusão. Que mudanças é que gostava de ver para que se consiga explorar cada vez mais o potencial de crianças e adultos com espectro de autismo? Eu digo assim que eu sou a mudança que eu procuro do outro. Porque olhar para um universo onde tudo falta, né? Tudo falta. Eu acredito que nós somos um país em vias de desenvolvimento, então todas as áreas, é um país que acorda e que está preocupado em andar todas as áreas. E dizer assim que
que cada um de nós lá em casa possa ser a gota que o oceano precisa. Disse Madre Teresa de Calcutá, né? Que o mar seria pequeno se lhe faltasse uma gota. Isso para dizer o quê? Se cada um de nós fizer o seu trabalho com afinco, tiver não apenas objetivos de não deixar as panelas em greve, eu costumo brincar que a gente não tem que deixar as panelas em greve, não é? Porque é um país, nós estamos numa sociedade capitalista, obviamente, mas para dizer que devemos fazer o nosso trabalho com amor, devemos unir as instituições no sentido de poderem trabalhar de forma mais assertiva e ter uma postura de não sermos vítimas, aí levar para os pais. Bullying, todo mundo sofre. Não é só o autista, não é só com deficiência. Posicionamento é indispensável. Então, há necessidade de não nos vitimarmos e não ficarmos, permitam esse termo, viver que nem amebas. Eu tenho dificuldade de estar com ameba. Ameba é o quê? Parasita obrigatório. Depende dos outros para ser alimentado. Não. Cada ser humano tem o potencial e este potencial deve ser descoberto em casa. Então, nós somos seres multicelulares. Então, isso diz muito. Somos seres complexos e que temos muito a dar e fazer. Mas eu descobrir-me que eu sou útil, parte de casa, porque hoje, saindo um pouquinho da dimensão de atipia, nós sabemos que hoje até os nossos próprios filhos, tendo ou não alguma condição atípica, são passivos em casa, não participam. Então, isto é já, na verdade, um mecanismo de falha, de insucesso, porque esta criança vai perceber que a função dele é apenas estudar, chega à fase adulta, vai ter muita dificuldade no mercado de trabalho e vamos ter erros excessivos a nível daquilo que é a implementação e fazer um bom trabalho. Então, lá em casa fica, o núcleo familiar é o essencial, o colocar todo mundo. Tem uma neurocientista que eu gosto muito e ela diz assim, para todo sufocado existem folgados. Então, nenhuma criança dentro do espectro, ela com 3, 4 anitos, não tem capacidade de levar a colher a boca. E deve ser devidamente acolhida também neste processo. Já sim. para terminar. Não, e deve ser sim acolhida, mas esse acolhimento parte primeiro de compreender, porque senão eu depois vou acolher excessivamente, porque eu vou lidar como coitadinho, ou vou abandonar. Então, lá em casa, primeiramente, por favor, informação e colocar todo mundo para funcionar. Muito obrigada, doutora Diana Domingos, que é terapeuta ocupacional. Obrigada também, doutora Aline Duarte, que é especialista em neurodesenvolvimento infantil. E muito obrigada a si também, Catarina Romão, que é assistente social, esteve aqui a representar a Pegada. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela sua presença. Desejamos tudo de bom. E vamos tê-lo mais vezes aqui na TPA. Está bem. Assim que esteve a acompanhar esta edição de 9 de agosto de 2026 do programa a seguir, ficou a conclusão. É importante compreender que o autismo é muito mais do que conhecer apenas um diagnóstico. É acolher, é não ser preconceituoso, é respeitar a diferença, reconhecer o potencial que existe em cada pessoa. E vai o nosso apelo a si que está a acompanhar este programa. Não exclua aquilo que não conhece. Aprenda primeiro, compreenda primeiro para que consiga dar espaço e ajudar no potencial de desenvolvimento diariamente. Foi este o nosso tema. Falamos sobre o autismo, informação, inclusão e respeito à diferença. O A Seguir volta daqui a sensivelmente 7 dias com mais um tema social para debate. Até lá, boa tarde e até o próximo A Seguir.